E tava eu meditando aqui na palavra. Tem dia que nosso cérebro fica mais acelerado, né? A gente reflete mais nos nossos erros, que a gente falou que não deveria ter falado, no que fizemos que não deveria ter feito, aonde nós erramos, aonde nós tropeçamos, aonde nós caímos. E você sabe que isso é uma bênção do Senhor. Quando a gente realmente para e se preocupa com o mal que nós não queremos muitas vezes, mas fazemos. De repente, até para nós mesmos. Isso realmente é uma grande bênção do Senhor. Porque não são todas as pessoas que possuem esse pensamento, essa mentalidade. E eu lembro quando a gente é criança, que nós fazemos alguma coisa que de repente nossos pais já determinou que não pode ser feito, não pode fazer, que é errado, que vai quebrar algo, que vai estragar, que vai causar danos, vai se machucar, enfim. E a gente acaba ficando com raiva. A gente acaba ficando realmente chateados, revoltados, porque a gente não pode fazer aquilo, né? E Deus é a mesma coisa. Deus, eu tô dando umas paradas que o meu sócio acabou de me trazer um almoço. Eu não almoço, não como todos os dias. Tem dia que eu como, tem dia que eu não como. E esses dias eu tenho almoçado, eu tenho me dado uma sonolência. O almoço de hoje, assim, parece que duplicou mais ainda. Muito sono, muito, sei lá. Fogo, né? O nosso corpo acostuma, né? Ele acostuma realmente com o que a gente dá pra ele, né? E assim é a vida, né? O nosso corpo, ele acostuma, que nem se você tá comendo só bolachinha, cafezinho com leite, um suquinho, não sei o que, tá tranquilo ali, tá acostumando. Aí daqui a pouco você vai e come um pratão de comida, né, de legumes, não sei o que, e tal. Você começa a se sentir mal, né? É meio que faz mal. São alimentos que contêm vitaminas, porém o seu corpo tá acostumado a não vitaminas. E isso acaba te fazendo sentir mal. Parece até que eu tô enrolando a língua, entalando tudo assim, tipo, fechando. Assim é a vida. Tudo é questão de costume. E muitas vezes a gente não quer aceitar. Aí quando a gente tá acostumado a fazer algo e não é agradável diante de Deus, não faz parte dos mandamentos do Senhor, não faz parte das leis do Senhor, não é da vontade de Deus, a gente tá acostumado ali, a gente chega num estado que a gente nem... o nosso... tá sendo levado. A gente nem se importa mais. A gente muitas das vezes até esquece que Deus não gosta daquilo, que Deus não admite aquilo, que Deus não suporta aquilo e tal. E aí de repente vem uma repreensão do Senhor, vinda de Deus mesmo, e a gente fica com raiva. Nós ficamos irados muitas vezes, revoltados, indignados, porque é inaceitável. Como pode me repreender, me castigar, né? Seja a correção de um pai ou uma mãe que realmente sejam, como fala,
praticante das leis do Senhor, realmente, seja a repreensão de um professor, seja a repreensão de uma polícia, um policial, seja a repreensão de, enfim, a gente fica com raiva, né? O ser humano fica com raiva. Eu não, foi minha época, mas eu tô citando exemplo, porque eu já passei por isso. Hoje em dia eu já não fico mais assim. E se por acaso na hora eu posso até ficar meio revoltada, nervosa, irada, não sei o que. Hoje em dia eu digo, e daqui a pouco eu começo a refletir. Ou passo algumas horas ou alguns dias, eu começo a refletir naquilo que eu fiz, e de repente se alguém me corrigiu, ou se Deus de repente me corrigiu de uma certa forma, de outra, e eu peço a Deus perdão, desculpa, eu começo a me autoanalisar e falo, Senhor, me perdoa, me ajuda a agir da forma correta, né? E eu digo, muitas das vezes a gente não pede direito. Às vezes você está acostumado a fazer coisas que não são legais. De repente você está acostumado a ser falso com seus relacionamentos, sejam eles de amizade, sejam eles amorosos. De repente está acostumado a ser mentiroso, mentirosa. De repente você esteja acostumado a passar por cima das pessoas como se elas fossem nada. De repente você esteja acostumado a invejar as coisas das pessoas, invejar as pessoas, a querer o que é das pessoas, ou querer ser a pessoa. Aí quando Deus não permite, ou quando alguém chega em você e fala algo que vai mexer em você, vai mexer naquela acomodação que você está em fazer as coisas erradas e todo mundo ficar quieto e todo mundo meio que aceitar, você se sente ofendido, você se sente machucado, você se sente afrontado e, digo mais, você chega a se sentir até destruído. Você acha que a pessoa está querendo te destruir, está querendo te matar, tá querendo acabar com você em todos os sentidos, quando na verdade a pessoa só está ali te passando, orientando do que é certo. Mas você tá tão acostumado a fazer o que é errado e você passa até a sentir ódio dessa pessoa. Mas eu quero dizer que esse negócio de correção, esse negócio de repente alguém nos corrigir, chamar a nossa atenção, não concordar com algo que nós estejamos acostumados a fazer, achando que é normal, isso é uma bênção tremenda de Deus. Porque melhor é que as pessoas cheguem em nós e nos falem sobre os nossos defeitos, sobre os nossos erros, os nossos pecados, o caminho que nós estamos seguindo que não é o certo, do que pessoas não falarem nada, do que de repente nós estarmos cercados de tantas e tantas pessoas que não tem coragem de abrir a boca para falar nada na nossa frente, na nossa cara, muitas vezes por trás. Muitas vezes por trás elas falam, degrine, difama, brinca com a sua cara, faz de tudo que é coisa, mas na sua frente ela não fala. Por quê? Porque ela não te ama. Porque essas pessoas, elas não nos amam. Elas não sentem real amor por nós. Entende? E elas querem mais que se lixe, que se dane, que se lasque, que se estrepe. Tá entendendo? É por isso que muitas vezes, muitas pessoas aceitam, concordam, riem, acham bonito. Às vezes você acha que a pessoa tá até apreciando o que você tá fazendo, pela reação dela ali na frente. Ela nunca falou nada, mas por trás ela tá atacando o pau. Ela tá na hora que você precisar, que você não tiver mais nada a oferecer a essa pessoa, aí você descobre se realmente ela te amava, se realmente ela queria o seu bem. Porque aquele que nos coloca no mau caminho,
aquele que nos coloca no caminho errado, na direção errada, ele não pode nos amar. Aquele que te chama para fazer coisa errada junto, aquele que te chama para fazer parte de um, sei lá, um crime, seja ele qual for, aquele que faz convite a você que para sair por aí se prostituindo, para sair por aí agredindo, violentando, fazendo tudo que é tipo de coisa que são muitas e variadas coisas que o ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Embora esteja entrando todo um ensinamento aí, um sistema aí que tá invertendo as coisas. Mas a gente tem o discernimento. Porque desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existe um Deus. A gente sabe que ele não é qualquer um e que ele não aceita as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma. E que as coisas de Deus, sim, são muito trabalhosas. As coisas de Deus, sim, são muito certinhas. As coisas de Deus são mais devagar. Entende? Por quê? Porque no meio do percurso, ele vai nos moldando, ele vai nos ensinando, seja com experiências, seja com conselhos, seja da forma dele. Existem várias coisas aí. Muitas das vezes, esses caminhos que aos seus olhos, aos nossos olhos, sejam caminhos que não faz mal a ninguém, né? Não vai prejudicar ninguém, não tô fazendo nada de errado, não, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Esse tá tudo certo pode nos levar para um caminho totalmente sem fim. Esse tudo certo pode acabar com a nossa chance de herdar a salvação. De herdar a salvação, desculpa. Gente, eu tô com muita sonolência, vai estar fechando tudo aqui, né? Como se estivesse querendo me apagar mesmo, sabe? Tá vendo? É o costume. Estou acostumada já a não comer mais alimentos que contêm vitaminas. Entende? A comida que eu comi tinha beterraba, tinha cenoura, tinha proteína, eu tô acostumada a ficar comendo besteirinha, alguma coisa que não tem vitamina nenhuma, olha só. Assim é a nossa vida. Tá entendendo? E nem tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer e que todos aprovam, ou seja, ninguém reprova, ninguém tem coragem de chegar em nós e falar que nós estamos fazendo errado. É legal. E vai nos trazer uma felicidade a curto ou longo prazo ou intensa. Não traz. Pode trazer por acomodação. Essa acomodação pode nos trazer alguma alegria, satisfação, e de repente a gente acha que tá feliz ali, que tá legal. Mas quando lá na frente, a curto ou longo prazo, só Deus sabe, a gente descobre. Mais cedo ou mais tarde, a gente descobre que aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, a digerir, que nunca ninguém chegou para nos alertar e nos corrigir, nunca Deus veio com a palavra para nos corrigir. Enfim, olha aqui. No livro de Provérbios, por incrível tá enrolando a língua. Por incrível que pareça, há pessoas que falam que Deus, ele não corrige, ele não castiga os seus. Eu posso dizer com a mais absoluta certeza, por experiência própria, que ele castiga e ele corrige sim. Ele repreende sim. E quando nós não entendemos essa repreensão, esse castigo, o único que sofre os danos somos nós. Nós somos os únicos. Nós mesmos que vamos sofrer, padecer,
chorar, clamar, gritar, desesperar, oprimir, deprimir. Nossa. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E é assim as coisas, é exatamente assim, a verdade do verdadeiro funcionamento de nossas vidas. Nossa vida social, nossa vida sentimental. Eu posso dizer que até nossa vida, de repente, profissional. Porque aquelas pessoas que chegam em nós e não contam, não falam, não passam uma crítica realmente construtiva, não tem amor por nós. Pra ela tanto faz como tanto fez. Pra que ela vai dar um conselho de algo que vai te trazer benefícios, que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer sabedoria, que vai te trazer coisas boas, felicidade a longo prazo? Entende? E eu tava aqui, eu li antes, né? Eu tava lendo o capítulo... Provérbios é muito bom, né, gente? É muito legal. Tava lendo Provérbios, em outros aqui, outro capítulo. E fala muito sobre conselhos. Sobre os mandamentos, como nós devemos agir. E Deus, ele realmente, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Não adianta ficar com raiva porque ele tá nos corrigindo, porque ele está nos repreendendo, sabe? Não, ficar com raiva das pessoas porque elas fazem isso. Agradeça a Deus, nós precisamos agradecer a Deus. Precisamos, porque Deus, ele prova o amor por nós até quando ele usa pessoas para nos repreender, para falar algo. Entende? É pro nosso bem. Eu tava meditando em outra palavra, que era sobre não te deixar seduzir por pecadores. Porque muitas das vezes nós entramos em relacionamentos, em situações, sem perceber. Quando a gente percebe, pronto, já tá lá dentro. Mas sempre há um tempo da gente romper o que tem que ser rompido, deixar que permaneça o que pode permanecer, que não irá nos prejudicar em nenhum sentido de nossas vidas, principalmente nosso relacionamento com Deus. Nunca é tarde. E eu até digo, tá aqui pertinho. Se por acaso você é uma pessoa que se deixa seduzir facilmente por pecadores, por pessoas que não temem a Deus, muitas das vezes pessoas totalmente ímpias, pessoas realmente que são realmente não tem temor a Deus. E você ainda não viu essa parte que fala na Bíblia sobre isso, vá lá em Provérbios, capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da ciência, né, que é da sabedoria, em outras traduções. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você vê que é comparado aquele que despreza a instrução, no caso, uma repreensão pode ser uma instrução, um aconselhamento, é considerado louco. Aí lendo o livro de Provérbios, nós vamos achar várias coisas. E eu tava me lembrando que eu não falo dos outros, eu falo de mim. Eu falo do que eu vivi, eu falo das coisas que eu vivo, eu falo das coisas que eu vivi. Eu falo se tem pessoas incluídas, mas é da minha vida.
pessoas que fizeram algo, seja de bom, de mal, de enfim. Eu falo de mim. Então, eu não tenho por que ficar inventando história falando de mim. Eu não tenho por que me prejudicar falando de mim, inventando mentiras de mim. Então, tudo que eu falo é verdade. E quando, voltando lá atrás, na história da família narcisista, minhas irmãs, eu, numa fase ainda muito sofrida, dolorosa pelas coisas que meu pai fez comigo e tal, eu fiquei na loja pra minha irmã, que ela havia voltado pro salão onde meu pai tinha tido loja, ela também. E ali eu tava sendo humilhada até por um marmitex de comida. O que já havia sido combinado, que eu não tinha dinheiro nem pra isso. Era a condução e o marmitex. E meio que eu recebi umas humilhaçõezinhas assim, sabe? Bem? E nessa fase, meu pai mandando o recado que ia me arrancar lá de dentro, que eu havia voltado lá pra dentro por conselho de um advogado, até das minhas irmãs. Tava dentro de um cômodo com banheiro, que seria a minha parte da casa, vamos. E ele tava fazendo ameaças que me arrancaria lá de dentro, não sei o que, mandando recado lá de onde ele tava. Eu sentei pra onde ir, sentei dinheiro pra alugar alguma coisa. Tinha vendido as máquinas a preço de banana porque eu ia morar em outro estado, acreditei, confiei. Acabou que, enfim, a gente só pode confiar em Deus. E se eu tivesse dado ouvidos a pessoas que estavam me aconselhando e me repreendendo, eu não teria feito isso. Sobrou o pouquinho que sobrou das máquinas, eu consegui alugar uma casinha, só que eu queria sair de lá a todo custo. Enquanto pessoas falavam pra eu ficar, que era direito meu, não sei o que, eu não queria ficar, eu queria sair de lá voando. E passando isso que eu tava passando na loja, humilhação até pra comer, uma vez por dia. Aí eu conheci uma pessoa, eu tava conversando com uma pessoa, essa pessoa era amigo da minha mãe, e ofereceu em fazer a mudança, né? E essa outra pessoa passando na hora, ele conhecia, falou, vamos ajudar, não sei o que. Nisso essa pessoa entrou na minha vida. E passou a oferecer ajuda, me ajudou na mudança, fez a mudança praticamente sozinho. De lá pra cá, enfim, muitas coisas aconteceram. Eu entrei nesse relacionamento, acabou sendo não somente um relacionamento de amizade, não porque eu desejei, porque eu escolhi, porque eu quis, acabou acontecendo. E, enfim, nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Se nós já somos conhecedores da palavra, por que a gente vai insistir? A não ser que nós estejamos realmente vulneráveis e nas mãos de pecadores. Pecador é aquele que não teme a Deus, aquele que não... Hoje eu tenho esse entendimento, aquele que não teme a Deus, aquele que não respeita os mandamentos de Deus, aquele que não respeita a palavra do Senhor, que não respeita o homem e a mulher de Deus, que não tem consideração nenhuma pelas coisas de Deus. Pode até falar, Deus te abençoe, vá com Deus, Deus me abençoa, graças a Deus, mas na verdade ele não tá nem aí pra Deus. Esses são os pecadores. Pra mim, hoje em dia, esses são os verdadeiros pecadores. E eu acabei me envolvendo. Mas Deus também avisou antes que aconteceria. E foi exatamente isso, irmãos e irmãs, que fizeram com que eu não pudesse exercer realmente o desejo do meu coração, que era ser boca de Deus, que era fazer a vontade de Deus, na hora que Deus me mandasse falar algo, na hora que Deus quisesse me usar de alguma forma. Por quê? Porque eu acho que as coisas de Deus são muito certas, não combina coisa errada com as coisas de Deus. Então foram muitas e muitas vezes que eu terminei, muitas vezes que ali de imediato quando eu terminar já ficava muito feliz, porque por Deus
por ter a liberdade de falar de Deus, por ter a liberdade da minha intimidade com Deus, de ter a liberdade de ser boca de Deus, de ser, enfim, de exercer o mandamento do Senhor, todos os, né, os mandamentos, ali buscar e exercer todos. E por este motivo, eu acabei meio que desviando do caminho. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica com raivinha, aborrecidinho, quando vem as repreensões, seja de Deus, seja Deus usando pessoas para falar, seja ancião, seja pastor, seja um irmão, uma irmã de confiança, você vê que a pessoa realmente é espiritual, a pessoa que realmente teme a Deus. Esse negócio de ficar com raivinha, sabe, aborrecido, é muita ingratidão, sabe? É ingratidão. Porque as pessoas que amam de verdade, elas corrigem sim. Corrigem pro bem, usando a palavra de Deus, usando as leis do Senhor, usando o que realmente é certo, entende? E pra mim, só o fato de não ter a liberdade de falar de Deus, de ser usada por Deus, se me deixar ser usada por Deus, pra mim ali já era um castigo. Já era uma repreensão. Um castigo, uma repreensão que eu mesma coloquei porque era o que tinha que ser. E isso não adianta. Uma coisa que eu não faço, porque tem muita gente que acaba caindo e fica com raiva. Fica com raiva das pessoas que fazem o certo. Ficam com raiva das pessoas que, meu Deus do céu, eu não. E não admitem. Se chega alguém e fala, você tá fazendo isso, não sei o que, Deus, porque muitas das vezes Deus não usa de pessoas, Ele mesmo fala. Ele mesmo fala. Através de um sonho, através de uma visão, de uma revelação, Ele mesmo falando conosco. E, enfim, melhor é que nós não nos coloquemos em perigo. Não venhamos a nos colocar em jugo desigual, jugo de escravidão, relacionamentos que não são segundo a vontade de Deus, que não existe aliança da luz com as trevas, não existe aliança entre uma cristã e um ímpio, um cristão e uma ímpia, não existe. Mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer uma certa destruição. E é isso, é um erro muito grande quando nós nos colocamos em jugo desigual. Eu tive que dar uma paradinha porque eu tô aqui na loja e trabalhando, mas enfim, às vezes Deus transforma esses nossos erros, essas nossas escolhas, Ele pode até de repente transformar em um certo socorro, alguma coisa assim. E é isso. Melhor é que nós não venhamos a nos colocar em jugo desigual, que nós não venhamos fazer aliança com ímpios, porque cada um pensa de uma forma diferente, cada um teve uma criação, cada um teve um ensinamento. De repente, nós fomos ensinados, de repente não, né? Nós fomos ensinados dentro dos preceitos da Bíblia, a gente dentro do que a Bíblia orienta. E o ímpio, ele não teve o mesmo ensinamento que nós, ele não teve a mesma criação que nós, ele não teve os mesmos conselhos, então fica bem difícil, não existe, é muito difícil conciliar, entendeu? Quando a gente é conhecedor da palavra e nós somos ensinados realmente na palavra, a gente não vive em paz. Quando nós não estamos segundo os mandamentos do Senhor, segundo a vontade de Deus. Por mais que de repente nós venhamos até a sentir algo de bom por alguém ou alguém por nós, nossa prioridade é o amor de Deus. Por mais que se prolongue algo, uma hora vai ter que dar um basta, um ponto final.
Porque se a gente é nascido do Espírito, a gente é nascido do Espírito. A gente não é nascido da carne. Entende? É conflito constante. O Espírito e a carne. Não existe amizade entre a carne e o Espírito. Existe nós conhecermos a palavra de Deus, entendermos a palavra, digerirmos, obedecermos e aceitar as correções, as repreensões e lutar para sermos fortes, para vencermos a carne. Eu digo carne e digo as coisas do mundo também. Não é só a carne. Não é só o jugo desigual com pessoas. Nós não podemos realmente aceitar a nossa aliança com as coisas do mundo. É mais ou menos assim. E eu deixo aqui essa minha reflexão. Isso é reflexão minha, conclusões minhas, que, sei lá, de repente se servir para que alguém venha abrir a sua mente em relação a isso, alguém que de repente esteja sendo repreendido por Deus, se sinta castigado por Deus. Você pode, de repente, continuar, você está num jogo desigual, você pode romper esse relacionamento e continuar uma amizade, entende? Mas o importante é que nós não venhamos a nos colocar em jogo desigual e futuramente, ou enfim, Deus ter que nos repreender de alguma forma.